a gente vai para fazer essas perguntas de encerramento, mas eu quero pedir licença para fazer uma pergunta a mais, Natália, sobre Claro. a proteção. Eu acho que é importante, assim, para todo mundo e particularmente para mim agora, mas eu acho que só essa pergunta daria mais um podcast exclusivo. Eu tenho uma princesinha agora de 1 ano e alguns meses, sabe? E daqui a pouco eu tô vendo, assim, eu vejo meus colegas com os filhos, com os celulares. E, assim, tem um pensamento radical. Às vezes eu sou desse pensamento radical. Eu acho que criança talvez não precise de celular tão jovem. Mas a gente sabe que a tecnologia avança, vai ver o coleguinha na escola e não vai ter jeito, uma hora vai ter acesso. Quais as recomendações, assim, o básico do básico que você daria para os pais terem tranquilidade? Eu acho que o primeiro ponto é a questão da idade, né? Como você comentou. Quando a gente fala, por exemplo, de rede social, né? O Facebook, o Instagram, o YouTube diz que pessoas a partir de 13 anos que podem ter uma conta, né, no nome delas nessas plataformas. O TikTok é uma outra idade, enfim. O ponto é, dentro da sua casa, esse tema tem que estar muito claro e bem conversado com o teu filho. A gente já foi criança, já foi adolescente, a gente já passou pela fase da rebeldia e a gente sabe que proibir por proibir é pior, né? Então, qual que é a minha recomendação? É você orientar o teu filho, a tua filha, dos perigos que existem, mas não naquele tom de medo, de ameaça, mas mostrar o que realmente pode acontecer, que é ruim, caso ele tenha determinados comportamentos, caso ele se envolva numa situação de cyberbullying. É muito triste as coisas que a gente está vendo de desafios que acontecem em TikTok, que está levando jovens, né, crianças à morte, né, que está instigando esse tipo de coisa. Então, para os pais fica, primeiro uma conversa em casa para definir a partir de que idade a criança vai ter acesso ao celular. E um outro ponto porque, por exemplo, eu vou dar um telefone simples para o meu filho só para eu ligar para ele na escola. Outro ponto eu vou dar um telefone com acesso à internet para ele já ter acesso a redes sociais, enfim, ter perfil e tal. Então, ter essa conversa dentro de casa para vocês, né, os responsáveis, definirem qual é a melhor idade, quando que vocês acham razoável. E não é fácil dizer essa idade, porque cada estado do Brasil, cada país, cada região tem a sua particularidade, né? A cultura daquele povo, daquela cidade, enfim, varia demais. Então, é muito difícil dizer uma data certa, uma data ideal, primeiro ponto. Segundo ponto, no Brasil, civilmente, menor de 18 anos é menor de idade. Então, a gente não pode deixar que o filho ache que ele é livre, que ele é independente. Não, a gente precisa, enquanto pai e mãe, assumir a nossa responsabilidade. Mas, de novo, não é com aquele tom de imposição. Eu preciso orientar para mostrar para ele que, do mesmo jeito que andar na rua à noite é perigoso, navegar em determinados sites, fazer determinadas coisas, postar determinados conteúdos também pode trazer prejuízos, pode causar algum tipo de risco, de dano para ele, né? Então, a gente, enquanto pai, precisa também assumir o nosso papel de avaliar o que o filho está acessando. O Netflix, por exemplo, ele tem aquela opção de perfil, né, infantil. Você consegue baixar um aplicativo dentro do Google, que é o Family, para você restringir, né, os sites que podem ser acessados ou não. Então, tudo é uma questão de até, né, o pai assumir o papel de vou gerenciar, porque sou responsável por aquela pessoa, né, e conversar com o filho. Filho, não tem problema você ter, não tem problema você usar, mas precisa ter limite, quantidade de horário. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e, na minha opinião, tudo isso é particular de cada família. E olha, realmente acho que daria um outro podcast só as opiniões sobre, né? Porque acaba envolvendo mais do que só a tecnologia e só a segurança, né? Mas acho que você colocou uma coisa assim que eu super concordo, que é a responsabilidade dos pais, né, Natália? Acho que você colocou de uma forma de é importante orientar, né? A gente, claro, não dá para ser exatamente como os nossos pais agiram, digamos assim, da mesma forma, mas eu acho que uma coisa que você colocou e eu acho que falta talvez a responsabilidade maior dos pais de falarem não, né? Porque dizer o não também é importante, né? Não sei, dizer o não também.
não sou perfeito, mas eu acho que dizer o não, os pais estão com medo disso, né, Natália? Isso, dizer o não também é educar, né? A gente não pode criar, assim, né? Não pode deixar sem limite. O limite é uma referência e é necessário para uma vida em sociedade, né? Eu conheço uma palestrante que ela costuma dizer que em todo excesso há uma falta, né? Então, se a gente verifica, né, que no nosso filho eles estão tendo um comportamento que é muito para alguma coisa específica, a gente precisa conversar com eles, descobrir, dialogar, para tentar verificar o que é que ele está tentando suprir com esse excesso dessa coisa, né? E o ponto é, a gente vê muito na criançada de hoje em dia o tanto de tempo que eles passam nas redes sociais, né? Evitando contato com outras pessoas. Claro que é uma outra geração, né? Geração de hoje em dia não pode mais brincar na rua como a minha ainda brincou. Mas eu acho que há situações, há momentos e tem que ter esse limite, né? Tem que ser gerenciado, principalmente se eu estou falando de criança. Sim, olha, como disse, acho que isso aí daria um outro bate-papo no outro dia, que acho que tem pano pra manga pra isso. Mas, assim, é uma pena, a gente tem que... Queria muito fazer outras perguntas, pessoal, bota aí hashtag Volta Natália, que tem muito bate-papo pra gente fazer acontecer aqui.